Boa tarde, Raul. Semana de trabalho intensa, com muita chuva. Fim de semana, o tradicional jogo do domingo contra o Avaí. Jogo que é para se manter no G4. É um jogo difícil, a gente acredita nisso. Eu estive em Florianópolis assistindo o jogo do Avaí com o Marcelo Dias. Acho que o Avaí tem uma equipe qualificada, apesar de jovem, jogadores com boa qualidade. Então acho que é importante a gente ter bastante atenção aos detalhes da equipe deles. Também a gente está procurando trabalhar na medida do possível, né, devido à chuva, procurando trabalhar as demandas que a gente precisa melhorar para a sequência da competição. O Avaí vem com a equipe alternativa. É correto afirmar que o Avaí joga com o time sub-20 ou já são jogadores jovens, mas com experiência? Esse tipo de jogo é perigoso, Raul? O profissional enfrentar o sub-20, como você vê? Na verdade, não é uma equipe basicamente sub-20, né? Tem praticamente 6 ou 7 atletas que jogaram com frequência no profissional do Avaí e, na verdade, todos esses atletas vinham fazendo parte do elenco principal, né? Devido a uma demanda de competição, o Avaí achou prudente fazer essa divisão de equipe. E eu vou te falar que eu assisti os jogos do Avaí antes e assisti esse jogo, achei a equipe do Avaí num processo de, vamos dizer assim, de competitividade muito maior nessa partida. Vejo que deve ser um jogo difícil realmente, um ataque muito rápido, com jogadores com boa qualidade técnica, um meio de campo com boa dinâmica. O Andrei fez um grande jogo contra o Marcelo Dias, um jogador que a gente tem que ter bastante atenção. Eu vejo que a gente vai, assim como nas demais partidas, estudar bem o adversário, procurar evoluir a nossa equipe, que é aquilo que a gente tem para mexer a nossa equipe. Então a gente tem processos para crescer, processos para desenvolver. Então a gente está procurando conversar com os atletas sobre essas situações, para que no domingo a gente possa vir fazer um jogo bom, né, e conseguir a vitória para conseguir se consolidar no G4. A régua está subindo, chegamos na metade praticamente da competição. Daqui para frente, quem errar menos consegue alcançar o êxito. Como é que está a preparação psicológica para daqui para frente? A gente tem batido bastante nessa tecla com os atletas, de que esse jogo vira o turno, vamos dizer assim, né, na verdade. Acaba a primeira metade da competição, da primeira fase, que determina as equipes que vão se classificar. É importante se postar no G4. A gente está vendo quanto, assim como todas as competições de Santa Catarina, nível de equilíbrio sempre muito grande. Então é importante a gente estar pontuando, principalmente em casa. Acho que a gente tem que procurar a vitória para se manter dentro do G4, né, para conseguir controlar essa fase final da tabela, para se colocar numa boa condição quando entrar para o mata-mata. Quem pega a tabela vê o Figueirense na liderança, o Ercílio é o segundo. Essa campanha do Figueirense te surpreende ou não? Não me surpreende, porque o Figueirense, na verdade, ele qualificou o elenco que vinha jogando a Série C, né? Os pontos, teoricamente, vulneráveis do Figueirense dentro do Brasileiro foram supridos com algumas contratações. A gente enfrentou eles lá, fez um jogo de igual para igual, poderia ter vencido, acho que foi um empate, foi um bom resultado fora de casa. Não me surpreende, acredito que o Figueirense vai ser uma das equipes que vai brigar até o final pela classificação e até pelo título. Mas como a gente sempre fala, as competições de Santa Catarina têm um nível de equilíbrio muito grande, então acho que a gente tem que pensar no jogo a jogo. Uma situação que acontece que a gente já enfrentou o Figueirense, agora a gente, para vir a passá-los, a gente vai ter que torcer contra. Os demais estão atrás da gente, então a nossa função nesse momento é procurar se manter na frente daqueles que estão atrás da gente, para a gente conseguir a nossa classificação, e caso o Figueirense venha dar uma brecha, a gente roubar a liderança deles. A gente acompanha já, desde o início da temporada, alternâncias de jogo, de resultados, mas o que me chamou a atenção no último sábado, a vitória 2-1, o Ercílio não largou o osso até o final, no jargão popular, e o posicionamento um pouco mais avançado, jogando por dentro do Lazzaroni. Conseguiu o lançamento do gol, do Cleiton, depois a tabela com o Juliano. Essas mudanças táticas com esses jogadores que chegaram, facilita para ti melhorar o rendimento, então? Na verdade, sim, chegaram alguns atletas e a gente está testando dentro dos treinamentos possibilidades diferentes de atuar. Ali no jogo contra o Concórdia foi uma situação que era prudente, porque o campo estava muito pesado, então a gente demandava jogadores de força e um preenchimento de área, pesar um pouco mais a área do Concórdia. Então acabei tirando um dos volantes e jogando com 2 meias mais agressivos, colocando os beirados bem abertos para ter situação de jogadas de fundo,
E a entrada do Lazzaroni foi uma ideia em relação principalmente à questão da terminação dele, no lateral que tem uma função ofensiva muito boa. Acho que ele entrou bem na partida, conseguiu fazer algumas situações pontuais que foram favoráveis, inclusive participação nos lances dos 2 gols. Até em cima disso, você pretende repetir a equipe para domingo? Pode mudar ou não? Ou tem alguém no banco que está pedindo passagem? Não, existem possibilidades em relação à questão de trocas. Na verdade, eu já vinha treinando na semana passada. Desde que houveram essas aquisições novas, esses novos atletas que chegaram, a gente tem procurado treinar possibilidades diferentes nos treinamentos, para a questão de ambientação deles em relação aos atletas que já estavam. Aqueles que estão aqui, a gente já conhece aquilo que pode nos entregar, então a gente está procurando testar possibilidades, até porque a Copa Santa Catarina também serve como uma preparação para 2024, né? Claro que a gente tem a intenção em vencer a competição, em conquistar a vaga da Copa do Brasil, mas a gente tem que saber que a gente tem uma temporada grande pela frente no ano que vem, e essas contratações elas precisam se ambientar aqueles atletas que já estão aqui, para a gente testar novas possibilidades, às vezes até novos sistemas e novas alternativas dentro da equipe. E acho que a gente testou algumas possibilidades disso dentro de treinamento. A gente acabou utilizando no jogo contra o Nação algumas situações que a gente havia treinado. Agora contra o Concórdia novamente a gente fez. Contra o Avaí possivelmente possa vir a acontecer alguma coisa. A gente tem procurado treinar algumas possibilidades diferentes, tanto para ver esses atletas que chegaram, quanto para ver como vai ser o melhor encaixe de peças para que a gente consiga, na medida do possível, a classificação e entrar no mata-mata forte com a melhor montagem possível. O posicionamento do Vitinho em campo, ele vem crescendo gradativamente nos últimos jogos. Essa função que é específica para ele, pela característica dele, ou da forma que você pretende jogar, implantando o sistema de jogo também já para o ano que vem? Na verdade, existe uma adaptação dele em relação à questão dos atletas que aqui estão, né? Ele chegou no meio da Série D e a gente já tinha uma equipe montada. Tinha algumas situações, algumas demandas, principalmente na questão física, que o Vitor ainda não estava adaptado. Acho que ele conseguiu se adaptar bem. Acho que ele fez um bom jogo contra o Inter de Lages, fez um bom jogo contra o Figueirense. Não foi bem contra o Nação. Esse jogo contra o Concórdia agora, ele oscilou em alguns momentos dentro da partida, então a gente está procurando. Existe esse processo de ambientação, existe testagem em relação a algumas possibilidades. Pelas características técnicas e físicas do Vitor, ele consegue efetuar algumas funções. A gente está procurando uma maneira de encaixar as peças da melhor maneira possível para a gente conseguir render cada vez melhor. Você já falou algumas vezes sobre o Leozinho, nós também somos questionados. Por que o Leozinho não joga? Querendo ou não, é um jogador querido aqui pelos torcedores. Você já deixou claro que é a opção sua, enfim. É isso mesmo? Ou ele estaria, digamos, talvez satisfeito, ou com propostas, ou nada a ver? Não, acredito que não tem nada externo. Na verdade, é uma questão de opção em relação àquilo que vem apresentando no dia a dia. Como eu falei inicialmente, lá quando começou a Copa Santa Catarina, alguns atletas sentiram bastante a perda da classificação para a Ferroviária na Série D, e o Léo foi um desses atletas que sentiu bastante e que não voltou bem na preparação da Série D. Alguns deles a gente acabou tirando da equipe e achou prudente para isso, até para dar uma oxigenada em relação à questão de treinamento, para recuperar a forma e recuperar psicologicamente esses atletas, para que a gente possa vir a utilizá-los novamente da melhor maneira possível. Eu utilizei ele contra o Figueirense, eu achei que ele não foi bem. Nesse jogo eu achei que ele entrou um pouquinho melhor, apesar do campo pesado. A ideia era abrir um pouco mais o jogo para conseguir situações de cruzamento com uma área um pouco mais pesada, junto com o Giovani, com o Cleiton e com o Ingro ali, depois com o Vitinho, em alguma situação. Então, a gente conta com o atleta, claro, a gente está trabalhando essas demandas do atleta para que ele possa entregar cada vez mais para a gente. Mas, como eu falei, é uma opção, principalmente por aquilo que os outros vêm entregando também, né? A concorrência é sadia entre eles no dia a dia, e a gente vai achar prudente escolher melhor aquele que estiver melhor para iniciar a partida. Bom, o nosso colega Lucas Marques, da Rádio Cidade, escreveu que o Rafael Lima comunicou o clube que quer continuar jogando. Teoricamente, poderia se aposentar no final do ano, ou colocando na mesma renovação de contrato para o Silu, se for possível, já que encerra no final do mês que vem. A dupla de zaga é Rafael Lima e Léo Rigo, nas alterações que você efetuou.
Dá para imaginar que ele renove com o Ercílio e siga nessa função lá do Léo até o final da competição? Ou tem alguma situação já que você pode ter antecipado? Não, na verdade, assim, nós temos hoje 5 zagueiros, né, contando o João, que subiu do Sub-20 para o profissional, que estreou aquele dia contra o Inter de Lages aqui. E a gente tem 4 zagueiros com nível de experiência, nível de qualidade técnica, que pode jogar qualquer dupla. Hoje eu achei prudente, hoje que eu digo, as últimas partidas depois da chegada do Léo Rigo, eu achei prudente trazer o Rafael para o lado direito da defesa para jogar junto com o Léo Rigo. Achei que ficou um bom encaixe, eles têm jogado bem. Em relação à questão da carreira do Rafael, ela é uma carreira que dispensa comentários. Em relação à questão de continuidade dele, existem conversas com a diretoria em relação à questão de continuidade. Não é só o Rafa que tem o contrato terminando no final do ano, tem alguns outros atletas também em relação a isso. Então tem situações que demandam questão financeira, tem situações que demandam questão de planejamento. Acho legal e válido saber que o Rafa quer continuar jogando. Acho que ele agrega bastante ao elenco, agrega bastante ao futebol, muito pela questão da liderança dele, muito pela questão da pessoa que ele é, o caráter dele e aquilo que ele também entrega tecnicamente. A gente viu o grande jogo que ele fez contra o Concórdia. São detalhes pontuais. Eu acho que o mais importante é que essa concorrência sadia entre esses atletas fazem que a equipe cresça cada vez mais e consiga apresentar um melhor futebol. O Giovani vem sendo camisa número 9. A gente sempre vê o 9 que era verde fazendo gols, né? Isso é o torcedor em si, todo mundo, quando vê o 9. Ele fez 2 gols contra o Inter, de lá para cá não balançou mais nas redes. É um jogador que se movimenta muito, tem muita vontade. Mas você também faz cobrança a Giovani para que ele fique mais na área, para que ele faça mais gols, ou você está satisfeito com o desempenho dele? Eu estou satisfeito com o desempenho dele, mas eu também acho que ele precisa, em alguns momentos, guardar um pouco mais o posicionamento próximo ao gol, para a questão das finalizações, da finalização das jogadas. O Giovani é um jogador que ele é muito voluntarioso e, em alguns momentos, ele abre mão da vaidade, do ego dele de querer fazer um gol para auxiliar a equipe em alguma situação. E aí tem algumas coisas pontuais que eu acredito que ele precisa melhorar. Ele já amadureceu muito nesse aspecto, mas acho que são coisas pontuais de um atleta jovem. Eu vejo muito potencial nele, vejo um atleta que eu tenho bastante confiança, e acho que ele entrega bastante para a equipe, mas realmente é algo que ele precisa ter uma demanda maior para aumentar o número de finalização dele em relação às partidas, até para ele aumentar a possibilidade dele de fazer gol dentro dos jogos. Torcida domingo, presença, jogo 3 da tarde. Acho que é fundamental você lembrar que, dentro do contexto, uma vitória importante contra o Avaí coloca o Ercílio muito próximo dos seus objetivos na competição. Convoca o torcedor com todo carinho para participar domingo e está empurrando, né, sendo o 12º jogador. Eu acho que o torcedor tem sido importante dentro do processo, ele tem feito a sua parte, tem vindo ao estádio. A gente viu aquele dia as condições para vir ao campo não eram as ideais, né? Muita chuva, bem complicado assim, em relação à questão de a gente conseguir atingir um público maior que aquele que foi atingido. Eu espero que no domingo tenha um público maior, né? E espero que o tempo colabore com isso também. Acho que vai ser um jogo importante para nossas pretensões dentro da competição. E quanto mais gente vier, melhor para a questão de apoio à equipe, para incentivar a equipe e que a gente consiga um grande resultado.